Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Nós temos feito a exposição do livro de Gênesis todos os domingos à noite, mas, excepcionalmente, no dia de hoje, nós vamos meditar nesse texto, um texto que vai nos trazer um ensino muito rico a cada um de nós. Antigo Testamento, segundo Samuel, capítulo 7, eu farei a leitura e os irmãos acompanhem. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás casa, tu, para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel no Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigo-gá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes? E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor, Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e para fazer a ti mesmo um nome, fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses? Estabeleceste teu povo, Israel, por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus,
Quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre, faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste a teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo é Deus e as tuas palavras são verdade e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Oremos mais uma vez. Pai, na tua presença nós estamos, ó Deus, e trememos porque o Senhor é grande, nós somos pecadores diante de ti. E, Pai, pedimos que agora o Senhor fale com cada um de nós, Pai. Apesar do teu servo, Pai, usa-me, Pai, para a tua glória. Que o Senhor, ó Deus, atinja a cada coração que aqui está, Pai. Que os teus filhos que aqui estão, ó Deus, sejam edificados, alimentados pela tua palavra. E se porventura houver entre nós alguém que ainda, ó Deus, não é teu, opera, Pai, conversão aqui nesta noite. Faz a tua obra, Pai, te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. E nós temos uma visão muitíssimo limitada. Nós só conseguimos enxergar horizontalmente. É difícil para nós enxergarmos as coisas celestiais. É difícil para nós compreendermos a vontade de Deus, a não ser que Ele a revele para nós. E às vezes, meus irmãos, na maior das boas intenções, nós fazemos planos, nós temos projetos, nós temos desejos, porém, estes planos, projetos, desejos, essa vontade nossa, não é de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita, agradável. Ela sempre é o melhor para nós. Deus ele tem um plano muito mais elevado, muito maior do que os nossos planos. Aliás, os planos de Deus são perfeitos e todos eles serão cumpridos. Os decretos de Deus, cada um deles serão cumpridos. E, meus irmãos, esse texto ele vai nos mostrar isso. Vai nos mostrar um servo de Deus que tinha um desejo no seu coração, um desejo lícito, um desejo bom. O que Davi gostaria de fazer era algo bom, mas não era a vontade de Deus, pelo menos não era aquela vontade a vontade de Deus para Davi e não era a vontade de Deus para aquele momento. Aliás, a vontade de Deus para Davi naquele momento era muito maior do que a vontade que Davi tinha. Deus queria fazer uma aliança com Davi. E na Bíblia, meus irmãos, nós vemos Deus se revelando e se relacionando com o seu povo através de alianças, ou melhor, através de uma única aliança que é demonstrada de formas diferentes e progressiva durante toda a Bíblia. Nós vimos, meus irmãos, no nosso estudo do livro de Gênesis, Deus fazendo uma aliança com Adão no Jardim do Éden. Depois nós vimos Deus fazendo uma aliança com Noé, lá em Gênesis 9, prometendo preservar a terra, prometendo que não destruiria mais a terra com água. Depois em Gênesis 17, irmãos, vimos Deus fazendo uma aliança com Abraão, prometendo a Abraão uma descendência e também uma herança. Depois, quando chegamos no livro de Êxodo, Deus ele faz uma aliança com Moisés, revelando ao seu povo a sua lei. E aqui, meus irmãos, esse texto de 2 Samuel, capítulo 7, Deus, ele mostra para Davi que a vontade dele, a vontade de Deus, era muito, muito maior do que a vontade de Davi. A vontade de Deus era fazer uma aliança com Davi.
E Ele fez. E todas essas alianças do Antigo Testamento, elas apontam para a nova aliança que é cumprida ou que foi cumprida em Cristo Jesus. E meus irmãos, qual que é o contexto de 2 Samuel capítulo 7? Se nós voltarmos para o capítulo 6, a Arca de Deus, ela voltou depois de muitos anos para a casa de Deus, para o tabernáculo. No Antigo Testamento, meus irmãos, Deus, Ele falava com o povo através de figuras. Lá em Hebreus capítulo 1, nós lemos que Deus, Ele falava aos pais, pelos profetas, muitas vezes de muitas maneiras. Então, o que acontecia no Antigo Testamento? Quando chegou no livro do Êxodo, quando o povo estava no deserto, Deus então mandou o povo construir uma barraca, um tabernáculo, uma tenda muito grande, onde ali seria a casa de Deus. E naquela tenda, lá dentro, ficaria uma arca, uma caixa de madeira coberta de ouro, com uma tampa de ouro puro, onde haviam esculpidos 2 anjos, um voltado para o outro. O nome daquela tampa era propiciatório. Então aquela arca, meus irmãos, representava a presença de Deus. Então, quando o povo estava caminhando pelo deserto, indo para a terra prometida, toda vez que o povo parava e tinha que armar acampamento, a primeira tenda a ser armada não era as tendas dos homens, mas a tenda de Deus, o tabernáculo. Então, eles paravam a caminhada, armavam a tenda, o tabernáculo, junto com a arca lá dentro, e aí depois as tribos de Israel armavam as suas tendas em volta, cada uma na sua posição. Então, o tabernáculo, ele representava a presença de Deus no meio do seu povo. Deus está presente no meio do seu povo. E quando nós chegamos, meus irmãos, no livro de 1 Samuel, o que acontece? Os inimigos de Israel, os filisteus, eles derrotaram Israel e eles roubaram a arca. Só que Deus castigou os filisteus e a arca voltou para Israel, mas não para o tabernáculo. Davi, então, muitos anos depois, se torna rei, é coroado rei, ele estabelece o reino na capital, Jerusalém, e lá em Jerusalém ele arma o tabernáculo e a arca que representava a presença de Deus volta para o tabernáculo. Pronto. Agora o povo tinha o seu local de culto, o povo agora podia se reunir junto com Deus, porque a presença de Deus estava no meio do seu povo. Antes de Deus, meus irmãos, cumprir a vontade dele nas nossas vidas, ele se faz presente nas nossas vidas. Deus está presente conosco. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. É aquele que nunca vai nos abandonar, é aquele que nunca se esquece de nós, é aquele que está conosco em todos os momentos, mesmo nos piores. Deus, Ele está conosco. Deus, Ele se faz presente. O tabernáculo, ele representava aquilo, a presença de Deus no meio do seu povo. E aí o que acontece? No capítulo 7, versículo 1, nós vemos que Davi está na sua casa, ele está num palácio, ele diz no versículo 2, a Natã, né? Davi, ele tinha um grande amigo chamado Natã, um profeta, e ele chama Natã e fala assim, no versículo 2, eu moro numa casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Davi viu uma coisa incoerente ali. Davi, meus irmãos, era o rei, mas Davi era um homem extremamente humilde. Mesmo ele sendo um homem poderosíssimo, um homem riquíssimo, o rei de Israel, ele era humilde. E aí Davi, ele olha ao redor, ele olha para sua casa, uma bela casa, uma casa feita de cedros, um palácio real, e ele olha pela janela e ele olha a casa de Deus. E a casa de Deus o que era? Era uma barraca, feita de couro de animais, o tabernáculo. E ele falou, não está certo isso, não está certo. Eu moro numa bela casa e a casa de Deus é uma tenda, é um tabernáculo, não está certo isso. Talvez você pensasse a mesma coisa.
Talvez você olhando para a sua casa e visse que a sua casa fosse uma bela casa, uma casa aconchegante, uma casa luxuosa, uma casa bem construída, e olhasse para o templo de Deus e visse um templo simples, você como crente talvez pensasse a mesma coisa que Davi. Não está certo, vamos construir uma igreja melhor, vamos fazer uma igreja mais bonita. Vamos fazer uma igreja que chame atenção, porque é para Deus, é a casa de Deus. E o profeta Natan, então, no versículo 3, ele fala, faz o que está no seu coração, o Senhor é contigo. Natan, ele pensava a mesma coisa que Davi, não está certo. Deus merece o melhor. Deus merece uma casa bonita. Deus merece um templo muito bem feito, muito rico. E vejam mais uma vez, meus irmãos, o desejo de Davi era um bom desejo, era um desejo lícito. Muitas vezes nas nossas vidas nós também temos desejos lícitos, desejos que não são pecado, não são pecaminosos, são coisas boas. Você pode desejar coisas boas para a sua vida, você pode desejar coisas boas para a sua família e você pode desejar coisas boas, inclusive, para a igreja de Deus. Que era o caso aqui de Davi. Davi falou assim, eu vou construir uma bela casa para o Senhor. Porém, meus irmãos, como eu disse no início, os desejos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. A vontade de Deus é muito maior do que a nossa vontade. Isso porque a vontade de Deus é uma vontade celestial. Nós, muitas vezes, temos os nossos olhos olhando só para essa terra, o horizontal. Deus não. Os olhos de Deus, eles olham além dessa vida, além do hoje. Deus, ele olha o futuro. Deus, ele olha a eternidade. Deus, ele olha o nosso relacionamento com ele eterno, não só aqui nessa vida. E o que acontece então? No versículo 4, então, a palavra de Deus ela vem a Natan, e ele diz assim no versículo 5, Deus ele fala para Natan o seguinte, Natan, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casas para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que eu fiz subir os filhos de Israel no Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos ou a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz diante do teu nome, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Deus ele fala o seguinte, olha, Davi, você vai fazer uma casa para mim, Davi? Imagina o seguinte, imagina uma criancinha pequena, uma criancinha de 2 anos de idade, que já sabe falar alguma coisa. Aí essa criancinha vira para o seu pai, para a sua mãe e fala, papai, mamãe, a nossa casa está feia, né? Mas eu vou fazer uma casa grande e bonita para vocês. Que bonitinho, né? É isso que aconteceu aqui. O Davizinho, Deus olha para ele e fala assim, você quer construir uma casa para mim? Você quer fazer uma casa para mim? É aquela imagem de uma criancinha que chega a ser lúdico, chega a ser bonito, chega a ser engraçado. Uma criancinha pequenininha virar para o pai e para a mãe, eu vou fazer uma casa para vocês e vou fazer agora. Não é no futuro, mas eu quero fazer agora. Deus então vira para Davi e fala assim, você, Davi, quer fazer uma casa para mim? Primeiro, Davi, eu não pedi. Eu não falei para nenhuma das tribos de Israel, por que vocês não me edificam uma casa de cedro? Eu andei por todo lugar em tenda, em tabernáculo. Eu quero ficar no momento num tabernáculo. Por quê? Porque eu estou no meio de vocês. Vocês são pequenos e eu me acomodo a vocês. E, irmãos, isso é maravilhoso. Por quê? Porque o povo de Israel no deserto não tinha casa.
Eles habitavam em tendas, em barracas. E Deus também. Deus, meus irmãos, Ele se rebaixou aos seus filhos para se relacionar com eles. Mas vejam, Deus em nenhum momento deixou de ser glorioso, deixou de ser Deus. E o tabernáculo, meus irmãos, ele apontava para Jesus. Por que não tem mais templo? Ah, pastor, mas nós temos o nosso templo. Sim, a gente chama isso daqui de templo. Mas você sabe muito bem que a gente não precisa dessa construção para adorar a Deus. Eu já falei aqui com os irmãos de algumas igrejas hoje em dia que não tem templo. Elas se reúnem, por exemplo, domingo. Domingo não tem aula nas escolas. Então, tem igreja presbiteriana que faz um acordo com uma escola e usa o auditório da escola no domingo para fazer seus cultos. Por quê? Porque no lugar onde essa igreja está, imóvel é muito caro, terreno é muito caro, então não dá para comprar de tão caro que é. Então eles fazem um acordo, eles pegam emprestado a escola e usam o auditório da escola para os seus cultos. Eu conheço uma igreja em São Paulo, Igreja Presbiteriana Paulistana, eles estão próximo à Avenida Paulista, um lugar muito caro para se comprar algum imóvel. O que eles fizeram? Eles fizeram um contrato, eles alugam o auditório do hotel, todo domingo eles vão lá e fazem o seu culto no auditório do hotel. Eles não têm templo. E igrejas, meus irmãos, em lugares mais isolados, em selvas, igrejas indígenas, igrejas na selva africana, eles se reúnem debaixo de árvores. Então, o tabernáculo no Antigo Testamento e mais tarde o templo, eles eram temporários. Eles apontavam para Cristo. Cristo, sim, está no nosso meio. Aquela casa, primeiro feita de pele de animais, depois o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, o templo de Herodes, feito de alvenaria, mas que depois foi destruído. Aquelas casas, elas apontavam para Cristo. Ele é o Deus conosco. E aí, o que acontece? Cristo, da mesma forma, ele se rebaixou ao nosso nível. Você se lembra hoje de manhã na escola dominical o que eu falei? Que Jesus, ele tinha um corpo igual ao nosso. Jesus, ele sentia cansaço, sentia fome, sono, sede, frio, calor. A única diferença é que ele era sem pecado. Mas Jesus, ele tomou um corpo de carne e osso igual o meu, igual o seu. Ele se rebaixou ao nosso nível, ele nasceu de mulher, ele foi colocado numa manjedoura, nem berço ele tinha, num lugar totalmente inapropriado para uma criança. E aí Deus fala para Davi: eu estou com vocês, eu estou num tabernáculo simples, porque vocês são um povo simples. Eu não mandei você construir templo, eu não mandei você construir casa, mas eu vou construir uma casa para você. Eu vou fazer uma casa para você. É o que diz o Senhor Deus. Ele diz no versículo 10: prepararei lugar para o meu povo, para Israel, o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Deus, ele promete dar sossego para Israel, porque Israel já estava na sua terra, mas ainda era atacado por inimigos, e Deus promete: olha, eu vou dar paz para vocês, eu vou dar sossego para vocês. Aí no versículo 12, ele fala assim: quando teus dias te cumpriram e descansaram dos seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Deus aqui está fazendo uma promessa dupla. Deus, ele fala: olha, você não vai construir casa para mim, Davi. Quem é você, Davi? Lá no versículo 8 ele fala o seguinte: Davi, esqueceu o seu passado? Você era um pastorzinho de ovelhas e agora você quer construir uma casa para mim? Deus falando.
Mas ele fala, eu vou te dar paz. Eu vou dar paz dos seus inimigos. E o seu filho que vai vir depois de ti, esse vai construir, edificar uma casa para mim. Essa promessa é dupla por quê? Primeiro, quem é o filho de Davi aqui que ia construir uma casa? Primeira pessoa que vem à sua mente é justamente Salomão. De fato, Salomão construiu uma casa. Salomão, sim, foi aquele que construiu um templo suntuoso para Deus, com muito ouro, muito sublime, belíssimo o templo de Salomão. Salomão, sim, foi aquele filho de Davi que construiu uma casa para Deus. Mas aqui Deus não está falando só de Salomão, e Deus aqui não está falando só de coisas físicas. Lembra que eu falei? A vontade de Deus, os planos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Davi queria construir um prédio, um templo, uma construção, algo que um dia é destruído, um dia vai para o chão. Deus queria construir uma dinastia para Davi. Deus queria fazer uma aliança com Davi. Deus queria dar para Davi uma descendência. O plano de Davi era um plano temporário. O plano de Deus é um plano eterno. Por isso que aqui no versículo 13 ele fala que o filho de Davi ia edificar uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Você sabe que Salomão não reinou para sempre. Salomão reinou por 40 anos. Os descendentes de Davi, a dinastia davídica, reinou 400 anos, até o exílio babilônico. Mas aqui Deus está falando do próprio Filho de Deus, Jesus. Lembra que Jesus era chamado de Filho de Davi? Lembra? Filho de Davi. O Filho de Davi, descendente de Davi. Quando você vai lá em Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17, a genealogia de Cristo, você vê que Jesus Cristo, ele tinha sangue real. Era descendente de reis, descendente do rei Davi. E o seu reinado não terá fim. O anjo Gabriel, ele falou isso para Maria lá em Lucas 1,33. O seu reinado não terá fim. O filho de Davi estabeleceu o seu trono e ele reina e ele nunca deixará de reinar. Nós cantamos isso agora há pouco. Ele é o rei do nosso coração. Ele reina sobre a terra. Ele reina na igreja. Ele é o rei dos reis. Ele é o filho de Davi. Agora olhe para o versículo 14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. O que acontece aqui? Deus, ele volta a falar do filho de Davi carnal, físico. Deus fala o seguinte: olha, o seu filho Davi vai construir uma casa para mim. Eu vou tratar o seu filho Davi como um filho. É a primeira vez que a gente vê na Bíblia, de uma maneira bem clara, Deus se relacionando com o seu povo num relacionamento de pai e filho. E ele fala para Davi o seguinte: o seu filho eu vou tratar como meu filho. Eu vou tratar como eu vou ser pai para ele, ele vai ser o meu filho. E o que pai faz com o filho? Educa e corrige quando é necessário. Versículo 14. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Eu vou tratar o seu filho Davi como meu filho. Só que os meus filhos, Davi, eu trato assim. Eu amo, mas eu corrijo se ele transgride a minha lei. Hebreus 12 fala isso, né? Que Deus corrige a quem ama. Os bastardos ficam sem correção. Hebreus 12 fala isso.
Os bastardos ficam sem correção. Os filhos, quando pecam, são corrigidos, disciplinados por Deus. E ele fala o seguinte: Davi, o seu filho vai ser filho para mim, porém, se ele transgredir a minha lei, se ele pecar contra mim, eu vou castigá-lo. E o que aconteceu? Salomão pecou. Salomão transgrediu a lei de Deus. Salomão, de fato, ele construiu a casa de Deus, mas mais tarde, Salomão, ele acabou se desviando dos caminhos do Senhor. Se você pegar a sua Bíblia e for lá em 1 Reis, capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. 1 Reis 11, 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Salomão tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviava o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso que tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei ao teu servo. Porém, contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Qual foi o pecado de Salomão? Qual foi a transgressão da lei que Salomão fez? Lembra? Eu vou ser pai para o seu filho Davi, e ele vai ser filho para mim. Mas se ele desobedecer, ele vai ser castigado. Porque pai disciplina o filho. Aí, Salomão, o filho de Davi, tratado por Deus como filho, o que ele faz? Ele se casa com mulheres ímpias, com mulheres das nações que Deus havia dito aos filhos de Israel: não se casem com elas, nem casem elas convosco, pois elas vão perverter o teu coração. E elas fazem isso. E Salomão então se desvia dos caminhos do Senhor. Salomão, ele passa a adorar a Deus, mas a adorar os ídolos daquelas suas esposas e concubinas. Ele tinha 1000 mulheres estrangeiras. E ele então se desvia dos caminhos do Senhor. O que Deus faz? Deus tira o reino de Salomão. Não de Salomão propriamente dito, mas do filho de Salomão, Roboão. E acontece a divisão do reino, e o neto de Davi, Roboão, fica apenas com 1,5 tribos. Em vez de ficar com as 12, ele reina apenas sobre a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim. Isso é mais uma vez o ensino da palavra de Deus, contrário ao jugo desigual, ao casamento de filhos de Deus com filhos do mundo. Não dá certo. Não dá certo. E Deus castigou Salomão, ou a linhagem de Salomão, por causa disso.
por causa dessa desobediência. Agora, voltando para 2 Samuel 7, esse versículo também aponta para Jesus. Mas, pastor, Jesus não desobedeceu. É verdade. Jesus, ele não descumpriu, ele não transgrediu a lei do Senhor. Mas ele foi castigado, não foi? Com varas de homens e com açoites dos filhos de homens. Por quê? Porque você e eu pecamos, transgredimos, assim como Salomão, assim como todos os outros. Meus irmãos, a aliança que Deus fez com Davi era algo muito maior do que a construção que Davi queria fazer para Deus. Deus fala para Davi: Davi, de você vai vir um filho. Esse filho vai sofrer, vai ser castigado, para que você tenha a vida eterna. Ele vai ser açoitado. Você é desobediente, Davi. O meu filho não será desobediente. Ele vai cumprir a lei. Ele vai sofrer o castigo da lei. O castigo que era para você, ele vai sofrer. Por isso que no versículo 15 ele fala: mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Irmãos, isso é maravilhoso, porque Deus, ele podia destruir você e destruir a mim por causa da nossa desobediência. Podia. Mas ele destruiu o filho dele naquela cruz. Ele matou o filho dele naquela cruz para não matar você e eu no inferno. Ele derramou a ira dele. Ele derramou todo o castigo, diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lembra o que significa misericórdia? Ele fala de misericórdia aqui no versículo 15. Lembra o que significa misericórdia? Misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merece. E você e eu merecemos castigo, porque nós somos pecadores. Nós transgredimos a lei, então nós merecemos varas de homens, açoites de filhos de homem. Nós merecemos sofrer no inferno. Mas nós não vamos sofrer no inferno, porque o Filho de Deus, o Filho de Davi, foi para aquela cruz. E naquela cruz ele sofreu o inferno. Naquela cruz, ele sofreu todo o castigo do Pai, e o Pai o abandonou ali sofrendo. E veja, Deus é o Deus conosco, Ele é o Emanuel, Ele é o tabernáculo que estava no meio do povo, Ele está no nosso meio, Ele nunca nos abandona, mas Ele abandonou o Filho dEle para que a gente pudesse ter vida eterna, salvação. Isso é muito maior do que os nossos desejos terrenos, temporários. Quantas coisas você deseja no seu coração para essa vida? Mas Deus pode ser que Ele não te dê nada do que você sonha. Deus não curou Paulo, se é que aquilo foi uma enfermidade, mas seja o que for o espinho na carne, Deus não deu o que Paulo queria. Paulo queria um alívio temporário de algum problema temporário. E Deus responde para Paulo: a minha graça te basta. Não, Paulo, eu não vou te dar o que você está me pedindo. Não, Davi, eu não vou te dar aquilo que você quer. Você não vai construir casa para mim. Mas eu vou construir uma casa para você. E a sua casa é para sempre. O seu descendente vai ser meu filho. Por isso que aqui no versículo 16 ele fala: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Que casa que é essa? Somos nós. Como assim, pastor? Quem é o filho de Davi? Jesus. Ele reina sobre quem? Sobre a igreja. Somos nós. E é por isso que você vai ter vida eterna. Aliás, você já tem vida eterna. Eterna! Por isso que o crente não tem medo da morte. Por isso que o crente não tem medo de enfermidade. Por isso que o crente não vai ter medo de nada. Irmãos, os historiadores contam que quando começou a perseguição do Império Romano aos cristãos do primeiro século,
famílias inteiras de cristãos eram levadas às arenas romanas. E nas arenas romanas, a história conta, os romanos nas arquibancadas gritando, querendo ver sangue. E aquelas famílias ali, crianças inclusive, idosos inclusive, eles entravam na arena cantando, para que dali a alguns poucos minutos os romanos abrissem os portões e saíssem leões famintos para comer aqueles nossos irmãos, despedaçar aqueles nossos irmãos. Eles sabiam disso. Eles falaram, está chegando a hora de ir para o céu, vamos cantar. Por quê? Porque é para sempre. Mesmo que tudo se acabe nessa vida. O hino Castelo Forte, ele fala isso, Martinho Lutero que escreveu, ele fala isso, né? Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, o que diz o final? Com ele reinaremos. Somos príncipes e princesas com Deus. Isso que significa o nome Israel. Eu falei isso domingo passado. Israel significa príncipe com Deus. A igreja é o Israel de Deus. A Bíblia diz que você vai se sentar em tronos. O que é essa vida miserável? O que são bens pequenos para nós? O que são coisas que você pode construir, bens que você pode amealhar, pode comprar? O que é a saúde nessa vida se você vai ter um corpo glorificado, sem doença, sem problema nenhum? Era isso que ele estava falando para Davi. E qual foi a reação de Davi? A reação de uma criança. Um rei poderoso, rico. Papai, eu quero construir casa para você. O papai fala, não, você não vai construir casa para mim. Eu que vou fazer uma casa para você. E ele não faz birra, né? Quando você fala não para uma criança, geralmente as crianças elas fazem birra. Crianças que estão aqui. Seu pai fala não, sua mãe fala não para você, o que você faz? Tem criança que é reineira, como vocês dizem, né? Faz beicinho, se joga no chão, chora, esbraveja. Davi, versículo 18, entrou na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Pai, quem sou eu? Davi podia bater no pé e falar, mas peraí, Senhor, eu sou o rei. Pai, quem sou eu? Qual é a minha casa? Versículo 19, foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. Quer dizer, Pai, a tua vontade é muito maior do que a minha, porque o Senhor está falando de tempos distantes, do futuro. Lembra que eu falei de manhã? Nós, cristãos, não oramos por mortos, mas nós, cristãos, oramos por vivos e por aqueles que ainda vão nascer. E eu até falei para vocês, eu oro pelos meus netos que não existem ainda. E creio em Deus, se for da vontade dEle, que vem, que as minhas filhas me deem netos no futuro. Pode demorar, não precisa ser agora não. Não vai ser agora, lógico que não. Mas no futuro, mas eu oro por eles. Jesus orou por nós lá em João 17, aqueles que vierem a crer em mim. Há 2000 anos atrás, Jesus estava orando por você e por mim. E Deus está falando para Davi, Davi, a sua descendência no futuro, o seu filho no futuro vai construir uma casa para mim. O seu descendente vai te salvar. Vai construir uma casa, uma igreja, porque Jesus veio, o filho de Davi, é que nós estamos aqui. Porque aconteceu isso daqui, é porque você está aqui. E Davi, ele age com humildade. Versículo 20, né? Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra, segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando a conhecer a teu servo. Pai, o Senhor me deu tanta coisa. O Senhor me tirou, eu era um pastorzinho de ovelhas. Nem meu pai se lembrava de mim, eu era o 8º filho.
Nem meu pai se lembrava de mim. Eu era um pastor de ovelhas fedido. Sim, já cheirou uma ovelha? Ovelha fede. E os pastores de ovelhas, eles pegam o cheiro da ovelha e não é um cheiro muito bom. E além de tudo, Davi era um adolescente. Ninguém se lembrava dele. E ele fala, quem sou eu, pai? E o Senhor me deu tudo isso, o Senhor me botou numa casa, num palácio, o Senhor me fez reinar sobre o seu povo. Chega no versículo 25. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze-a como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se, ó Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Irmão, sabe qual foi a reação de Davi quando ele ouviu o não de Deus? E Deus mostrou para ele um plano muito melhor? Ele adorou. Ele adorou. Lembra que eu falei, criança quando ouve não, esperneia, grita, chora, fica brava, e você faz a mesma coisa e eu também. Quando Deus não dá aquilo que a gente quer, muitas vezes a gente fica bravo com Deus, a gente fica triste com Deus, a gente se revolta com Deus, sendo que a nossa atitude deveria ser de gratidão, porque os planos de Deus são mais elevados do que os nossos. Assim como Deus fez uma aliança com Davi, Ele fez uma aliança conosco através do Filho de Davi, Jesus. O que Deus tem para a sua vida é muito melhor do que aquilo que você pensa que é para a sua vida. Os planos de Deus para a sua vida são muito mais elevados do que os seus planos para a sua vida. Porque os planos de Deus para a sua vida são planos eternos. Os nossos desejos são temporais, são para essa vida aqui agora. Deus tem planos celestiais, eternos. E por isso você tem que falar como Davi, Senhor, faz a tua vontade. Quem sou eu? Quem somos nós? Reles, homens e mulheres, pessoas que um simples vírus pode fazer um estrago muito grande, como a gente tem visto nesse último ano. Mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele fez uma aliança conosco. Ele mandou o filho de Davi, o filho dele, sofrer o castigo no nosso lugar, para que a gente assim tivesse misericórdia. Então, coloque diante de Deus sim os seus planos. Provérbios, escrito por Salomão, filho de Davi, diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nem tudo aquilo que você deseja, Deus vai atender. Não. Mas agradeça. Senhor, não vai ser do meu jeito, mas vai ser do seu. E o teu jeito, Pai, é melhor. Quem sou eu para falar alguma coisa, Pai? Faz a tua vontade, Pai. Senhor, obrigado por essa aliança que temos em Cristo, o Filho de Davi. O Senhor é o Deus conosco, o Senhor nunca vai me abandonar. E, Senhor, Maranata, vem logo. Vem, Senhor Jesus, para todo esse sofrimento acabar, para todo esse mundo mal acabar. E lembre-se, finalmente, não precisa ficar ansioso. A gente às vezes fica muito ansioso porque às vezes a gente quer ter as rédeas da nossa vida na nossa mão. Quando você está andando de cavalo, o presbítero Adílio aqui gosta de pilotar um cavalo, né? Eu sei que cavalo não se pilota, né? Mas é jeito de falar. Mas você gosta de ter as rédeas na mão, ter o controle na mão. Cavalo bravo é difícil, né? Mas é bom você ter o controle. Na vida da gente, a gente não tem um controle de nada. Quem controla é o Senhor, quem governa é o Senhor, Ele é o Rei. Então não fique ansioso com nada. Não fique ansioso. Entregue nas mãos do Rei. Ele governa, Ele reina para todo sempre. Amém.